Nesta semana, em Um Refúgio para o Amor, você verá Roselena fazendo um barraco na empresa de seu marido, pois quer saber quem é a amante dele. E mais. Enquanto Maximino almoça com Roselena em um restaurante, Vicky e Aldo chegam e revelam que são namorados. O empresário se enfurece e dá um mata-leão em Aldo. E não para por aí. Clara enche a cara em um bar e é levada para casa por policiais. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Luciana sonha com Clara, que a leva para ver seu bebê na maternidade. Mas quando ela desenrola a criança, é a cabeça da boneca que ela recebeu de presente da rival. No sonho também aparece Roselena. A moça acorda achando que o pesadelo foi um presságio e jura que nada vai acontecer com o filho que está esperando. No dia seguinte, na periferia da capital, Luciana chega muito cedo, acompanhada de sua nova amiga, curadora de arte do estado, a casa de Estelita, onde todos estão reunidos, tomando café da manhã. Luciana conta a Ofélia que Patrício precisa de uma secretária e vai falar com o rapaz para dar emprego a ela. Madalena continua muito triste com a conversa que teve com Violeta e Paz quer fazer companhia à comadre, mas Estelita se oferece e a mãe de Luciana acaba indo com Lourenço e Fabián vender tacos. A moça diz que assim que sair da empresa, vai visitar Violeta e pede que Madalena dê o recado. Na mansão dos Torreslanda, o café da manhã está terminando e Brígida quer saber da patroa se coloca lugar na mesa do almoço para Clara e Julieta, afirmando que, afinal de contas, as duas também são da família. Mas Patrício deixa claro que Clara e Julieta não fazem parte da família e a mulher é apenas sua cunhada, portanto, da família de Rodrigo. A empregada pergunta se coloca lugar para Oscar e Jana diz que sim, pois este é da família. Roselena se irrita, principalmente quando o filho conta que vai almoçar na empresa. A megera começa novamente seu discurso sobre como Luciana agora é uma mulher de negócios e blá blá blá. Patrício corta o assunto e diz que precisa ir trabalhar, mas a mulher continua, e Constanza dá um jeito de pôr sua irmã no devido lugar. No apartamento de Rodrigo, Clara insiste em falar com o marido, mas ele a ignora de novo. Obviamente, a entojada resmunga outra maldição contra o rapaz. Enquanto isso, em São Francisco Alto, Aquiles se lembra da revelação de Madalena, mas prefere não acreditar na verdade e nega que seja pai de Violeta. Alguns momentos mais tarde, Luciana e a curadora estão reunidas na empresa Torreslanda com Patrício, Oscar e Rodrigo, que não tira os olhos da ex. Elas propõem a criação de um catálogo com as peças, e Oscar afirma que a fundação tem recursos para isso, propondo que fechem a parceria. Patrício sugere que elas encontrem um espaço para montar um ateliê para as mulheres de São Francisco Alto poderem trabalhar. Finalmente, Rodrigo abre a boca e diz que convidou Inácio para a reunião, justamente com a intenção de que o arquiteto possa remodelar o espaço que as moças escolheram. E na revista, a Jararaca Mãe vai visitar a Jararaca Filha, que continua reclamando do casamento e do marido. Clara conta à mãe que está com seu plano preparado para dar o golpe final na doméstica e por isso quer que o bebê dela nasça, pois quando chegar o momento certo, ela vai dar o bote. Neste meio tempo, Maximino visita o médico de Roselena. Ele conta ao empresário que o problema da esposa não é físico nem neurológico, mas aconselha que ela vai ver um psiquiatra, que poderá inclusive medicá-la. Do outro lado da cidade, na esquina dos tacos, Paz está orgulhosa do filho e de Fabián, que venderam tudo. O rapaz conta sobre os planos de abrir um restaurante e Lourenço resolve falar sobre Jana. A mãe percebe o interesse do rapaz pela garota. Neste mesmo instante, Jana está terminando seu namoro com Boris, na escola. Ela combina de conversar com o rapaz sobre a relação no dia seguinte. Lola aproveita para pensar com seus botões e jura que Boris será dela. Algumas horas depois, Maximino chega em casa e conta a Roselena que o neurologista recomendou que ela consultasse um psiquiatra. A mulher surta e grita que não está louca, acusando o marido de que ele está tentando trancá-la num manicômio. Continuando. Na empresa, no final da reunião, Luciana conta a Rodrigo e ao arquiteto que está pensando em alugar a casa de Madalena, no vilarejo, mas tem quase certeza de que ela não vai se opor. Rodrigo, como quem não quer nada, vai chegando pertinho da amada e consegue sussurrar no ouvido da moça. Luciana, por favor, deixa-me fazer parte do teu projeto e ser testemunha do teu sucesso, porque sei que você vai conseguir e eu quero estar perto quando isto acontecer. Os dois se encaram e pintam o clima. E na mansão dos Torreslanda, o diálogo entre Maximino e a mulher continua. Ele dispara. Não diga bobagem, Roselena. Outra vez estas histórias fantásticas da tua cabeça. Ninguém quer te internar num manicômio. Esta é uma recomendação do Dr. Varela.
mas a doida não quer saber, dizendo que não entende por que o tal médico resolveu mandá-la ao psiquiatra. Maximino está a ponto de perder a paciência, mas resolve responder: "Não seja tonta, Roselena. Você é uma pessoa inteligente. Nem todas as pessoas que consultam um psiquiatra estão loucas." Constanza chega e ela grita que o marido acha que ela está louca. A mulher não entende nada. Maximino pede que ela o deixe ajudá-la, mas aí a porca torce o rabo e a inocente grita: "Queres me ajudar? Então deixe de cometer um pecado capital. Deixe de cometer luxúria. Se refugie na castidade e chegue mais perto de Deus, para que ainda possa salvar a tua alma." Enquanto isso, na empresa, Rodrigo insiste. Luciana está com a pepeca pegando fogo, mas resiste. Na mansão, Constanza torce as palavras e diz que com esta atitude, Roselena nunca vai recuperar a confiança dos filhos e lembra que ela prometeu ir a todos os especialistas necessários e pede que ela pense com carinho, entregando o cartão do psiquiatra. Quando fica sozinha, a louca comenta com seus botões: "Meus filhos precisam acreditar que estou arrependida e disposta a me curar. Só assim vou poder me aproximar de Luciana e de seu filho." Na periferia, Madalena conta a Estelita que precisa voltar a São Francisco Alto quanto antes, para enfrentar Aquiles. A mulher conta ainda que sabe que vai enfrentar tempos difíceis, mas está disposta a isto. Estelita lembra que as três, ela, Madalena e Paz, passaram por muitas coisas semelhantes e pergunta se, agora que sabe que é pai, Aquiles não ajudaria a filha. Madalena diz que isso seria impossível, pois o velho é um pilantra. Na realidade sempre foi, desde quando a rejeitou na adolescência e ainda a humilhou. No vilarejo, Aquiles está furioso com o funcionário, por causa dos feijões que estragaram. Procópio chega e quer saber onde está a tal noiva do ex-patrão. Neste meio tempo, na casa de Violeta, os amigos estão tentando consolar a moça e contam sobre a visita dos policiais que aconteceu na noite anterior do inferno. Pablo e Serena revelam que ficaram sem emprego e perguntam sobre o casamento da amiga. Violeta conta então que não vai mais se casar e diz que não quer nunca mais falar sobre o tal velho, mas não sabe o que vai fazer. No vilarejo, Procópio insiste em saber o que aconteceu. Finalmente, o rancheiro conta que a tal noiva era Violeta, filha de Madalena. O rapaz se apavora e pergunta como o velho se atreveu, pois a moça poderia ser sua filha. Desacorçoado, Aquiles responde que justamente é este o problema, e conta que, segundo Madalena, Violeta é sua filha biológica. Imagina a cara do Procópio. Neste meio tempo, na esquina dos tacos, enquanto Lourenço explica para a mãe os seus planos, Jana aparece toda feliz. O rapaz apresenta a mãe à moça, e o clima pesa muito, mas os pombinhos não param de se olhar. Enquanto isso, na empresa, Rodrigo força mais um pouco a barra com Luciana e convida a ela e a curadora para almoçar. Luciana tenta de todas as maneiras se livrar do rapaz, mas a mulher resolve abrir a boca e inverte as coisas, convidando o rapaz para almoçar com elas e com Linhares. Prontamente ele aceita, óbvio. Na empresa, Aldo continua tentando falar com o tio sobre seus negócios, mas Maximino não quer saber. O rapaz resolve pressionar, falando sobre o inferno, e o empresário diz que vai ver se tem tempo, mandando o rapaz estar com o carro pronto, pois os dois vão almoçar na mansão. Aldo liga para Vicky desmarcando o almoço, avisando que o tio vai almoçar em família. A garota fica com ciúmes, mas o rapaz corta o embalo dela, dizendo onde realmente é seu lugar. Eita! Neste meio tempo, Matilde, que vai levar um chá para Roselena, que está com dor de cabeça, acaba sendo interrogada pela patroa que quer saber se a empregada acha que ela está perdendo a razão. Sendo absolutamente sincera, Matilde diz que a mulher não está louca, mas a sua obsessão de querer que sua vontade seja sempre atendida e manipule todos para isso, pode prejudicar muito a sua saúde. Algumas horas mais tarde, já na casa de Estelita, Paz pergunta a Lourenço o que está acontecendo entre ele e Jana. O rapaz se surpreende com a pergunta, e a mãe se lembra de tudo o que Luciana passou por causa de um Torreslanda. Enquanto isso, Jana se lembra do encontro com o rapaz e sua mãe, naquela tarde, e viaja na beleza dos olhos da futura sogra, dizendo que são parecidos com os de Lourenço. Matilde chega chamando a mocinha para almoçar, e ela pergunta se a empregada, se tivesse a sua posição social, se apaixonaria por alguém de classe baixa. A doméstica responde que sim, pois todos os que têm dinheiro começaram de algum lugar, e ninguém pode saber se esta pessoa de classe baixa não se dê bem e vire um milionário no futuro. Matilde conta ainda que o pai da garota, quando começou seu negócio, não tinha dinheiro e teve que se associar com Linhares para poder tocar o empreendimento adiante.
Jana se dá conta, então, que Cláudio já era rico quando começou a sociedade com Maximino e comenta que não entende como o pai acusou Linhares de fraude, se o dinheiro era, originalmente, do advogado. Mas a mulher desconversa e diz que está na hora de almoçar. Na periferia, Lourenço confessa seu amor por Jana e pai se apavora, enquanto na mansão, a garota lembra de sua visita ao rapaz. Neste meio tempo, começa o almoço e a curadora revela que a conheceu quando recebeu dinheiro para ajudá-la na sua arte, e agora vê que ela é uma mulher muito importante. A moça explica que, na época, ela não sabia quem era seu pai, nem que ele era dono de metade daquela empresa, prometendo devolver o dinheiro. Mas a moça não quer aceitar. No momento em que a Murashi dá uma saidinha da mesa, Rodrigo chega e manda o garçom aumentar os lugares na mesa e escolher a melhor garrafa de vinho, pois quer celebrar com Luciana. E alguns momentos mais tarde, Maximino chega com a esposa na psiquiatra. A médica se apresenta, mas a mulher evita apertar a mão da profissional e diz: "Eu não sei por que Varela me mandou consultar um psiquiatra. Eu não estou louca, apesar de meu marido se empenhar em demonstrar o contrário. Estou mais sã que você." No restaurante, Rodrigo está feliz da vida e diz que sabe que Luciana não pode beber, mas o brinde é simbólico. A moça deixa claro que aquele é apenas um almoço de trabalho, mas ele diz que se contenta em vê-la todos os dias na empresa. Ela diz que não pode, pois tem obrigações no povoado, e ele declara seu amor por ela, mais uma vez. Luciana diz que estas declarações a incomodam, mas o rapaz diz que não pode fazer nada, e vai continuar dizendo que a ama. Obviamente o momento não podia durar muito. A entojada da Clara chega, chamando o marido de meu amor e dizendo que a secretária a informou que ele estava muito ocupado para atendê-la e dispara: "Estou vendo com o que você anda ocupado. Você não tem nenhum respeito por nada. Não sente vergonha de andar assim, se expondo para os outros?" Rodrigo se levanta furioso, pega a mulher pelo braço e manda ela se calar. Luciana, que não tá afim de barraco, tenta ir embora, mas o rapaz a impede e diz que quem vai embora imediatamente dali é Clara. Quer saber como diminuir rugas e manchas, devolvendo a firmeza da sua pele? Quer eliminar os famosos pé de galinha, bigode chinês do seu rosto? Clique no link da descrição e descubra agora. Clara chega ao restaurante onde Luciana e Rodrigo estão almoçando e diz que procurou o marido por todos os lugares. Porém, a secretária disse que ele estava muito ocupado para atendê-la. A mulher arma um barraco e grita que está vendo o motivo. Rodrigo se levanta e manda a esposa calar a boca. Luciana quer ir embora, mas o engenheiro é taxativo e diz: "Quem vai embora é Clara." Mas a víbora não tá afim de calar a boca e grita: "Você é um cínico. Como tem coragem de me trocar por esta criada?" Só que Luciana não tá mais afim de levar desaforo e rebate, empurrando Rodrigo pro lado. "Já basta, Clara. Quando você vai se cansar de fazer da minha vida um inferno?" O pau fecha. Rodrigo se mete e diz que não vai mais permitir que a esposa fique fazendo escândalo na empresa, nem que ela continue desrespeitando Luciana. Clara pergunta se ele vai defender a talzinha e ele grita: "Eu a defendo de ti e de quem quer que seja." Neste meio tempo, Patrício encontra Linhares na empresa e os dois vão juntos almoçar. Mas no restaurante a coisa tá feia. Luciana quer ir embora. Clara continua gracejando e diz que o marido não se importa que ela esteja esperando um filho dele. De saco cheio, Luciana diz que vai procurar Patrício e seu pai e manda o rapaz ficar com a esposinha dele. Neste exato momento, a Murashi está saindo do banheiro. A moça pega a curadora pela mão e sai, sem dar explicações. Segundos depois, Luciana encontra o pai e Patrício. A moça está furiosa e diz que não quer almoçar naquele lugar e quer voltar ao seu povoado o mais breve possível, pois Clara acabou de acusá-la de estar rondando o esposo dela. Os três saem, mas Patrício fica encarando o irmão e Clara. Neste meio tempo, a psiquiatra explica a Roselena que nem todos os seus pacientes são loucos. A louca diz que a médica a está enganando, mas ela explica que está ali para ajudá-la em suas emoções e na compreensão do mundo. Roselena diz que está ali apenas para recuperar a confiança dos filhos, mas a doutora diz que só vai ter sentido a consulta se fizer isso por ela mesma. Na empresa, Luciana está tendo um surto de raiva na sala de Patrício e conta que não aguenta mais a Clara. O rapaz, que pela primeira vez perdeu a calma, diz que a moça é forte e não é justo que ela tenha que sair do seu local de trabalho, pois quem não tem que ir à empresa encher o saco é Clara. Mas a moça diz que não consegue ver Rodrigo com a esposa e lembra que também está grávida e aquela situação está prejudicando o bebê. Patrício, então, abre o coração e pede que a moça não vá embora, pois ele precisa muito dela ao seu lado. No consultório, Roselena decide se deitar na maca e a médica quer saber se ela tem algum pesadelo recorrente.
A mulher diz que sim, mas não quer falar sobre isso. Agora a doutora quer saber se ela tem medo de alguém, e a maluca diz que sente medo de Aurora Linhares, pois a mulher não deixa de assombrar sua vida. E agora mandou Luciana, sua filha, para tornar sua vida um inferno. Neste meio tempo, Patrício convence a amiga a ficar na empresa, pelo menos até terminar a logística da fundação para seu projeto. Ela aceita, mas avisa que depois disto, vai embora. Linhares chega e avisa a filha que está tudo certo para que ela volte para casa ainda naquele dia. A moça revela que decidiu ficar e Linhares diz que ela não deve jamais renunciar seus projetos por nada e ninguém. Do outro lado da cidade, Aldo almoça com Vicky e mostra o cheque que o tio lhe deu. Ela fica com inveja e o rapaz avisa que ela precisa ser mais inteligente para tirar dinheiro do velho. A garota reclama que Maximino não tem respondido suas mensagens e manda outra. O homem responde dizendo que assim que puder vai vê-la. E no consultório da psiquiatra, Roselena revela que não vê Aurora há 19 anos, pois está morta e ela mesma tratou de sepultá-la, mas, mesmo assim, continua perseguindo-a. A doida resolve contar tudo sobre a morte da amiga e diz que a culpa de não ter podido fazer nada por Aurora a atormenta. A médica cai na arapuca de Roselena, que com um sorriso disfarçado, depois de chorar muito, diz que quer continuar o tratamento. Do lado de fora do consultório, Roselena lança outro golpe. Ela pede desculpas ao marido, dizendo que ele a conhece muito bem e que se equivocou quando disse que não precisava da ajuda de um psiquiatra. Por isso quer continuar vendo a médica. Gente! Na delegacia, Marcial continua insistindo para que Ivan diga onde está Lastra, mas o bandido diz que não sabe. O policial explica que na falta de Lastra, quem vai responder pelo bordel será ele. Mas o sujeito não se mixa e diz que não existem provas contra ele e, portanto, não tem nada para dizer. Mas mal o investigador sai, ele jura que o comparsa vai pagar muito caro. Neste meio tempo, Brígida, que está chegando na mansão com Jacinto, vê Lourenço pulando o muro da residência para ver Jana, que está no jardim ouvindo música. Pé ante pé, a fofoqueira chega de mansinho e agarra o rapaz gritando: "Te peguei, ladrão!" O rapaz se defende, mas a empregada diz que vai chamar a polícia imediatamente. Brígida continua ameaçando o rapaz, que diz que não tem tempo de ficar conversando bobagem com uma senhora como ela. Pronto, a empregada grita que é senhorita, e não senhora. Aí, Lourenço deita e rola respondendo: "Pois então aí está o seu problema. Ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, por que não se dedica a procurar um namorado? Vai ver como rapidinho você muda de humor." Imagina a cara da mulher. Ele sai correndo e manda a mulher catar coquinho. Enquanto isso, na mansão, Patrício briga com Rodrigo, dizendo que não acredita que ele tenha deixado Clara humilhar mais uma vez Luciana, depois de tudo que a moça passou. O engenheiro se defende, dizendo que defendeu a moça, mas o rapaz está indignado e diz: "Este é o problema. Você não teria que defender Luciana se não a expusesse a uma humilhação cada vez que Clara vai à empresa. É muito natural que Clara lhe falte com o respeito, pois toda vez que ela vai à empresa, você está com Luciana." Rodrigo se defende e afirma que simplesmente a trata com cortesia, pois ela também é mãe de um de seus filhos. Mas Patrício não quer saber e responde que não é justo que a moça pague pelos erros do rapaz e lembra o que Clara, Julieta e a mãe fizeram a Luciana e diz que foi o suficiente para ela agora ter que aguentar os chiliques da cunhada. Rodrigo grita com o irmão e diz para ele parar de relembrar a cada 5 minutos que Clara é sua esposa. Mas Patrício não está a fim de ceder e diz que isto é a verdade, e a moça é sua esposa porque ele decidiu assim e vai mais longe. Você deixou Luciana por Clara. Assume de uma vez. Você acreditou mais em Clara do que em Luciana, que na época ainda era tua mulher. Você não tem mais nada a ver com Luciana. Ela não faz mais parte da sua vida. Mas Rodrigo não deixa barato e responde: "E da tua? Faz? O que Luciana é para você? Me diz, Patrício, você a quer para você?" Enquanto isso, Luciana recebe a visita de Violeta e Madalena no hotel. A moça diz que está muito confusa e lembra que as duas vivem a mesma história. Mas a diferença é que o pai de Luciana é um homem bom, mas o dela não. Violeta diz ainda que vai apoiar a mãe em tudo, não importa o que acontecer. Luciana aproveita e conta que quer voltar para o povoado e conta da briga com Clara, dizendo que a moça não perde a oportunidade de humilhá-la. A artesã diz ainda que tem medo de que a esposa de Rodrigo faça mal a ela e ao bebê e conta sobre o presente que recebeu no dia anterior. A moça diz ainda que desconfia que o presente foi enviado por Clara, Julieta ou Roselena. Furiosa, Violeta diz que agora que não tem mais trabalho no inferno, vai ficar mais próxima da amiga e vai pensar uma maneira de retornar o presentinho. Mas Luciana diz que não quer vingança e convida a amiga a trabalhar com ela na empresa.
Violeta aceita. Na mansão, Roselena continua seu teatrinho e diz a Jana que foi muito bem na consulta com a psiquiatra. Mas Aldo não compra a historinha da tia. Constanza diz que está feliz pela irmã e isso vai trazer novos ares para aquela casa. Mas Maximino resolve dar um pitaco e diz que é possível, desde que a esposa não esteja mentindo. Mas como Roselena não dá ponto sem nó, ela responde com um sorriso na cara. Da minha parte, sim, estou empenhada. E espero que você também se empenhe e dê adeus à sua amante. No quarto de Patrício, ele admite ao irmão que ama Luciana e aproveita para dar mais uma cutucada em Rodrigo e diz: você foi incapaz de cuidá-la e defendê-la. Então, pelo menos, controle tua esposa e exija que ela respeite Luciana. O engenheiro fica ainda mais puto e diz que o irmão não pode exigir isso. Mas Patrício é firme e responde que sente muito. Mas Luciana não tem que pagar pelos erros dos outros, e é justo que a moça viva tranquila e sendo respeitada. Jana chega para contar que Roselena foi ao psiquiatra, mas percebe o climão entre os irmãos. A moça diz que tem esperança de que a mãe volte a ser como antes, mas Rodrigo, encarando o irmão, diz que é muito tarde. Horas mais tarde, Rodrigo chega ao seu apartamento e é recebido por Clara, que reclama do horário. Mas o rapaz não tá afim de papo e não responde. Clara começa a gritar e diz para o marido não a deixar falando sozinha, andando atrás dele pela casa. Gente, que mulher dos infernos. O rapaz tenta se esconder da jararaca em todos os cômodos da casa, até que no quarto, ele diz que ela já fez o escândalo do dia e não quer mais discutir. A entojada continua e Rodrigo diz que não tem como tirar Luciana da empresa, pois ela é dona da metade de tudo e complementa. Já tirei Luciana de minha vida. O que mais você quer que eu faça? Agora, se é muito dolorido ver Luciana na empresa, é muito fácil. Não vá mais até lá. No hotel, durante o jantar, entre uma e outra recomendação de paz aos filhos para tirarem os cotovelos da mesa, Lourenço fica sabendo que a mãe volta com Madalena para o povoado no dia seguinte, mas que a irmã vai ficar, pois ainda tem coisas para resolver. Luciana conta ainda que no dia seguinte, ele e Fabiano devem receber as bicicletas novas, e Violeta lembra que Pablo está sem trabalho e poderia ajudar na venda dos tacos. Lourenço deixa claro à irmã que as bicicletas novas são um empréstimo e ele vai pagar cada centavo. Enquanto isso, no apartamento, a briga entre Rodrigo e Clara pega fogo. Ela continua insistindo em seu lugar de esposa e ele diz que o que está pedindo não é nada demais, pois ela não tem nada que ficar indo na empresa. Clara insiste e Rodrigo perde a noção, gritando: você não vai controlar a minha vida. Lembre-se que nosso casamento foi um acordo e que combinamos de nos respeitar e proteger nosso filho. O rapaz avisa para ela parar de provocá-lo, pois pode pedir o divórcio, mas a mulher grita que nunca vai dar este gostinho ao marido. Ele defende Luciana e diz que a moça jamais aceitaria que ele se separasse. Clara fica louca e empurra o rapaz porta afora do quarto. No dia seguinte, Madalena está pronta para ir embora. Violeta quer ir junto, mas a mulher diz que tem que enfrentar Aquiles sozinha. Na mansão, Roselena e Constanza tomam café no jardim da mansão e Brígida aproveita para contar que Lourenço anda rondando a casa para ver Jana. Roselena fica possessa e vai para cima de Matilde. A empregada pede desculpa, mas revela que não sabe nada sobre o assunto. Neste meio tempo, Luciana e o pai vão entregar as bicicletas novas a Lourenço e Fabian. Pablo chega e o irmão de Luciana quer saber se ele já encontrou serviço. O ex-garçom diz que ainda não e convida o amigo para vender tacos com ele. O rapaz topa na hora. Enquanto isso, Jana e Boris estão em um restaurante. O rapaz está tentando convencer a moça a dar-lhe outra oportunidade. Mas Jana tem outra ideia e diz que não se sente mais confortável com ele. O rapaz pergunta se a moça quer terminar o namoro. Na periferia, Linhares está se despedindo das amigas de São Francisco Alto e diz que logo vai visitá-las, pois precisa resolver a compra da casa no vilarejo. Madalena decide alugar sua casa para Luciana montar o ateliê da fundação. Enquanto isso, na empresa, Oscar avisa a Maximino que a empresa contratada por Linhares para fazer auditoria na corporação começa a trabalhar no dia seguinte. O empresário se ofende e diz que não está à disposição de Cláudio. Melissa chega ao escritório do tio para lembrá-lo que dali a 2 dias é seu exame da Ordem dos Advogados. Enquanto isso, Rodrigo e Patrício estão reunidos com Marcos e Gabriel. No entanto, eles estão esperando por Luciana, que está atrasada. O arquiteto chega com os estudos para viabilizar as obras do ateliê no povoado. Mas Rodrigo recebe uma ligação e tem que sair. É Luciana, que ligou para o rapaz e passou o telefone para Ariche, que queria se despedir do amigo.
E na sua inocência, o garoto passa o telefone para a moça, que não tem muito o que dizer, apesar de ele continuar insistindo e dizendo que todos na empresa precisam dela, inclusive ele. Ei, você que está aí me assistindo, gostaria de recuperar sua autoestima revitalizando seu rosto com a melhor rosa mosqueta, ácido hialurônico e verisol que existe? Clique aqui no link da descrição e saiba mais. Luciana fala com Rodrigo, que conta que já sabe que ela vai ficar mais alguns dias na capital. Mas a moça revela que será apenas o tempo necessário para resolver o que precisa. O rapaz, então, se derrete todo e diz que além de Patrício, ele também precisa muito dela. Mais uma vez a moça diz que está com pressa e descarta o rapaz, mas ele diz que precisa muito falar com ela e que gostaria de vê-la. Totalmente sem graça, Luciana desliga e acompanha o pai ao aeroporto para levar a família que está voltando ao povoado. Neste meio tempo, Roselena está ao telefone na biblioteca da mansão, dando um esporro em alguém que ela contratou e diz que está pagando muito bem, portanto, quer respostas até o dia seguinte. Do outro lado da cidade, na empresa, Maximino está reunido com Rodrigo e Oscar e conta que o fato de Linhares ser o novo sócio da empresa não afetou a imagem da companhia junto aos acionistas. E mais uma vez, a reunião é interrompida por Clara, que chega cheia de amor para dar, dizendo que está ali para roubar o maridão, pois eles têm consulta no ginecologista. O rapaz diz que não sabia de nada e a víbora larga o veneno para o sogro, dizendo que o filhão não dá a menor importância para ela e sua gravidez. Que mulher chata! Tirando onda com a cara do filho, o empresário faz um discurso dizendo que ele não pode se descuidar do bebê e tals. Cheio de ódio, o engenheiro pergunta que horas é a consulta e a entojada responde que é agora, em alguns minutos. Olha a cara do Maximino olhando para o filho. No restaurante do outro lado da cidade, Boris quer saber por que Jana quer terminar, e ela, muito sem jeito, diz que acha que os dois não se encaixam mais e que gosta muito dele, desde pequena, mas não quer mais continuar o namoro. Alguns minutos mais tarde, Rodrigo e Clara chegam ao consultório médico e ele se dá conta que não está no mesmo que foi antes com a esposa. Ela explica que decidiu trocar de médico, pois este foi indicado e é melhor especialista. No consultório, a cena é simplesmente cômica. Ele está de pé, sem conseguir encarar o ginecologista e sem saber onde se enfiar. Ela está de mãos dadas com ele e fala com a maior naturalidade, dizendo que gostaria muito de saber o sexo do bebê, pois seu filho vai ser o primeiro neto e herdeiro da família Torreslanda. Sem mais nem menos, o médico reconhece Rodrigo e diz que sua cara não é estranha, mas Clara diz que o médico deve estar se confundindo, posando de corna mansa. De volta ao hotel, Violeta lembra a Luciana que as duas precisam planejar a vingança, mas a moça diz que não quer fazer nada contra o trio Calafrio. Violeta diz que vai buscar suas coisas em casa para ficar com a amiga no hotel. Segundos depois, Patrício liga para Luciana para saber se ela está bem, pois ficou esperando por ela na empresa. A moça conta que foi ao aeroporto levar a família. Ele diz que está feliz por ela ter ficado, mas Luciana deixa claro que é só por alguns dias e não pensa em voltar para a empresa. Neste meio tempo, Rodrigo deixa a mulher em casa e quer voltar para o trabalho, mas ela quer saber que horas ele volta, pois os dois precisam conversar sobre a consulta ao ginecologista. Só que o cara não está mais a fim de aturar a esposa e diz: "Você acha que sou idiota? Acha que não percebi que você mudou de consultório médico de propósito? Depois nos falamos." Feliz da vida, a louca fecha a porta da casa. Já é tarde da noite quando Procópio vai avisar Aquiles que Paz e Madalena já voltaram ao povoado. O fazendeiro quer saber sobre Violeta, mas o rapaz diz que não tem esta informação. Irritado, o rancheiro manda Procópio investigar imediatamente, mesmo sendo muito tarde. Enquanto isso, no hotel, Rodrigo bate na porta do quarto de Luciana e quer saber por que a moça não foi trabalhar. Ele entra, olhando profundamente nos olhos dela, e diz que sente muito sua falta. A moça pergunta o que o ex está fazendo ali, e ele, mais uma vez, declara seu amor por ela. Carinhosamente, ele se aproxima, e os dois se beijam apaixonadamente. E Clara, achando que ganhou uma, conta para Julieta que não deixou saída para o marido, a não ser a acompanhar ao ginecologista, pois foi lembrar Rodrigo na empresa, na frente de seu pai. A jararaca mãe não gosta muito do que a filha fez e diz que o rapaz podia ter negado se quisesse. A louca conta para a mãe que correu tudo bem, mas ele se deu conta de que ela trocou de médico porque quer se consultar com os melhores. Julieta pergunta por que ela e o marido ainda não conversaram sobre a consulta e a moça responde que ele teve que voltar para a empresa. Clara diz que o médico chegou a reconhecer Rodrigo, mas ela inventou uma desculpa e ficou tudo bem. Só que a chata não podia deixar de reclamar da presença de Luciana na empresa.
A mulher então muda de assunto e convida a filha para tomar café da manhã, dizendo que tem um plano maravilhoso em mãos e quer compartilhar com ela. Só que Clara avisa a mãe que pode ser que se atrase, pois vai esperar Rodrigo para brigar mais um pouco com ele antes de dormir e afirma: se ele me faz passar muitos momentos de raiva, vou fazer o mesmo com ele. Ele que, aliás, está num momento romântico com Luciana no hotel, depois do beijão que os dois trocaram. Cada vez que ela tenta mandar o cara embora, ele a beija. Desesperado, ele se agarra à moça e implora para que ela não o deixe. Mas Luciana o manda ir embora. Só que o rapaz diz que sua vida não tem sentido sem ela e que prefere morrer a ficar sem a moça. Finalmente ele diz que não importa seu casamento, pois não ama Clara. Enquanto isso, na mansão, Patrício vai ao quarto da irmã para saber por que ela não foi jantar. A moça explica que terminou com Boris e se sente mal pelo rapaz. No meio da conversa, chega Roselena, furiosa, dizendo que ela e a filha precisam conversar e acha ótimo Patrício estar presente. No hotel, Rodrigo continua implorando a Luciana que os dois lutem por seu amor e revela que vai se divorciar de Clara. A moça pergunta como vai ficar o filho do casal e ele responde que seus 2 filhos têm o direito de ficar com o pai, mas a diferença é que ele a ama com todas as suas forças e não a Clara. Por isso, não pode continuar casado e decide por um ponto final na situação. Rodrigo vai mais longe e diz que quer voltar a ser seu marido e estar com ela por toda a vida. Mas Luciana diz que já é tarde para isso, pois eles não viveriam tranquilos, pois ela não conseguiria viver com a culpa de tê-lo separado da esposa. Luciana finalmente revela que também o ama de todo o coração, mas infelizmente, os dois não podem ficar juntos. Violeta chega e pega o casal em flagrante. A moça quer ir embora, mas Luciana diz que quem está indo é Rodrigo. Chorando muito, ela conta para a amiga que Rodrigo reafirmou seu amor por ela. Do lado de fora do quarto, o rapaz chora convulsivamente, tamanha a sua tristeza. Na mansão, Roselena diz que Brígida viu Lourenço rondando a casa e avisa que não vai permitir que aquele infeliz se aproxime dela. Patrício pede que a mãe se acalme, mas ela grita com o rapaz dizendo que está de saco cheio dele ficar bancando o bom samaritano e estar sempre contra ela. A mulher vira-se para a filha e com os olhos arregalados dispara: se eu souber que você anda se aproximando deste infeliz, ou ele anda se aproximando de você, sou capaz de matá-lo. Segundos depois, a bruaca vai encher o saco do marido que está tentando ler um livro em paz. Ela entra porta adentro da biblioteca gritando: tá vendo, Maximino? Os frutos da tua infidelidade? Por isto você não sabe o que anda se passando nesta casa. Então vou te contar. Jana, a tua princesinha, está sendo assediada por um infeliz. Maximino quer saber de quem a mulher está falando, e ela conta que o tal sujeito é o vendedor de tacos, irmão de Luciana. Constanza chega e pede que a mulher se acalme, mas ela grita que os dois sempre a magoam e diz que está cansada da casa e da família. Tarde da noite, Rodrigo chega em casa e acha que o apartamento está calmo. Não dá 2 segundos, a louca chega gritando que ele mentiu, pois não voltou para o escritório. A louca se dá conta que o marido andou chorando e continua falando sem parar sobre a vergonha que passou no consultório médico quando o ginecologista o reconheceu, por ter estado ali antes com Luciana. O rapaz manda Clara parar de provocá-lo, mas ela desafia o marido e pergunta o que ele vai fazer. Gritando, Rodrigo diz que vai se divorciar dela. Mas a louca grita mais ainda e diz que nunca vai dar o divórcio. Logo cedo, Aquiles vai cobrar de Procópio se o rapaz já investigou o que ele pediu, mas o gerente da funerária conta que ainda não conseguiu. Enquanto isso, Paz está tentando convencer sua comadre a buscar de uma vez suas coisas. Madalena diz que ela tem razão, pois logo vão começar as obras para adaptar sua casa para ser o ateliê da fundação de Luciana. Mas quando as duas estão saindo para ir empacotar as coisas, Procópio chega como quem não quer nada perguntando por Violeta. Madalena bota o rapaz para correr e comenta com Paz que Aquiles já começou a botar as manguinhas de fora. Ela jura que não vai permitir. Alguns momentos mais tarde, Roselena vai ver Padre Honesto e diz que parece que sua penitência é Luciana e sua maldita família. O padre se assusta com as palavras da mulher, mas ela emenda que tem aceitado tudo, até ir a um psiquiatra que acha que ela está louca para tentar manter a harmonia na sua família. Mas agora acaba de saber que Jana está sendo assediada pelo irmão da ex-doméstica. Enquanto isso, Luciana chega acompanhada por Violeta e Ofélia à empresa e encontra Aldo no corredor. O rapaz pergunta se é verdade que ela está sem emprego pelo que aconteceu no inferno. O rapaz se oferece para mostrar a empresa a Violeta e a moça topa. Enquanto isso, Oscar explica a Patrício sobre a situação financeira da empresa e avisa que já solicitou um estudo para saber como repartir melhor as doações. Luciana chega e apresenta Ofélia.
Patrício diz que a moça pode começar hoje mesmo e ela vai trabalhar com ela e Linhares como secretária e pede Oscar para que acompanhe a moça até o departamento pessoal. E enquanto no interior Madalena vai ter uma conversinha com Aquiles sobre Violeta, Roselena chega à empresa e vê Violeta de costas. Sem dizer nada, ela pergunta por Maximino, mas a mulher diz que ele não está. Roselena então decide ver Luciana e começa a dar palpites sobre a decoração, mas a moça responde que ela gosta sim. A mulher diz, então que está ali, pois lhe deve uma explicação. Do nada, a doida passa mal e se senta. Luciana se assusta, mas a louca diz que já está passando. No entanto, a megera diz que gostaria muito de conversar com a moça, mas como não está bem, pergunta se pode voltar no dia seguinte. No povoado, a discussão entre Madalena e Aquiles esquenta. Ela joga na cara dele que não pretende que o rancheiro reconheça Violeta como filha, mas avisa que se ele se aproximar da moça, vai denunciá-lo por abuso sexual à própria filha. Na empresa, Roselena pressiona a secretária para saber onde está Maximino, mas a moça diz que o empresário não está atendendo nem o celular. A Bruaca enxerga Aldo, e agora quer que o sobrinho diga onde o tio está. O rapaz diz que não sabe de nada e apresenta Violeta a Roselena. Imediatamente a louca lembra da mensagem que viu no celular do marido. Mal sabe ela que Maximino está no rala e rola com Vicky, que continua cobrando do amante a compra da estética. Ele se irrita e diz que não gosta que o pressionem e diz que ele tem alguns locais e vai dar um para ela. Mas a moça argumenta que depois de tantos anos de relação, se ele quisesse dar um destes locais a ela, ele já teria dado. O homem então faz um cheque para a moça, mas Vicky decide recusar a quantia. E na empresa, Roselena invade o escritório de Oscar, dizendo que está procurando o marido, e ninguém sabe onde ele está. Ela pergunta a Rodrigo e ao advogado se por acaso eles sabem onde foi Maximino, pois detestaria pensar que ele está com sua amante. Se eu fosse você, eu não perderia essa promoção do Queridinho das Famosas que está rejuvenescendo todas as mulheres. A indústria farmacêutica não quer que você saiba, afinal, Botox custa caro. Clique no link da descrição e saiba mais. Roselena invade o escritório de Oscar e quer saber onde o marido está. Ela diz que é melhor ele ou Rodrigo responderem, pois não gostaria de pensar que o marido está com a amante. Rodrigo pede para a mãe se acalmar, mas ela não está disposta a encerrar o assunto e pressiona os dois, afirmando que ela sabe que é verdade, pois viu as mensagens da outra no celular do marido. Furiosa, ela diz ao filho para avisar seu pai que ela precisa falar urgentemente com ele. No ninho de amor, Vicky rasga o cheque que Maximino lhe deu e devolve as chaves do apartamento, dizendo que não quer que ele lhe dê mais nada. O homem ameaça a moça, dizendo que se ela for embora, ele não vai procurá-la. Ela responde que a recíproca é verdadeira. Alguns momentos depois, Luciana conta ao pai sobre Roselena e revela que a mulher está muito mal. Linhares avisa a filha para não confiar em nada do que a mulher fizer ou falar. Melissa chega para entregar os convites para seu exame da Ordem dos Advogados. Do outro lado da cidade, Clara e Julieta estão tomando café como tinham combinado. A mulher diz à filha que ela não deve brigar com Rodrigo e sugere que ela tivesse uma aliada no escritório e se propõe a voltar a trabalhar. A moça cai na risada. Clara ri mais ainda quando Julieta diz que quer trabalhar na empresa dos Torreslanda. Totalmente fora da casinha, Julieta diz que quer ser diretora de relações públicas da empresa do genro, pois assim ela teria uma aliada na empresa. A víbora conta ainda que assim pode matar 2 coelhos como uma tacada só. Vigia Rodrigo e conquista Linhares. E Boris não se convence do término do namoro. Parado na porta da casa de Jana, ele tenta ensaiar um discurso para tentar ganhar a garota de volta. Minutos depois, Linhares chega a seu escritório e Barreiras conta que Lastra está desaparecido depois do que aconteceu no inferno. Cláudio lembra que uma hora ou outra ele vai ter que aparecer para dar explicações ao grande chefe, que está convencido ser Maximino Torreslanda. O advogado lembra ainda que todas as investigações que fizeram ligam o empresário ao cabaré. Barreiras lembra que eles ainda não têm provas suficientes, mas Linhares manda o colega procurar Ivan, que está detido, e faça ele falar. Logo em seguida, o advogado chega à delegacia e o gerente do bordel diz que precisa de ajuda. O advogado pergunta onde está Lastra, mas Ivan novamente diz que não sabe. Barreiras então avisa ao preso que quando ele resolver falar, os dois voltam a conversar. Neste meio tempo, Lastra liga para Ofélia, que diz ao homem que a polícia está procurando por ele e que não tem nada para conversar com ele. No dia seguinte, no hotel, Violeta pergunta a Luciana se ela sabe se Clara vai à empresa, pois vai dar um jeito de fazer a mulher entender que não pode continuar tratando sua amiga assim. Algumas horas mais tarde, a família está reunida para o exame da Ordem de Melissa.
Aldo chega enchendo o saco, e Oscar revela que ele e a mãe do rapaz decidiram viver juntos. Melissa chega muito nervosa, e vai direto falar com Linhares e Luciana. Roselena e Maximino também chega, e já começa a praguejar contra o advogado. Com a maior cara de pau, ela decide cumprimentar Linhares, e diz a Luciana que é um prazer ver todos ali neste momento tão importante para sua sobrinha. Enquanto isso, Madalena e Paz encontram o alfaiate de Aquiles que está levando o terno do casamento. O homem diz que a cerimônia está marcada para sábado. Madalena fica indignada e põe o homem para correr. Na periferia, enquanto os amigos conversam sobre seus novos empregos, Boris invade a casa de Estelita, procurando por Lourenço. Mariana conta que o rapaz foi ao exame de Melissa e o rapaz deixa um recado de que ele o está procurando. Ofélia quer saber quem é o rapaz e Fabiano explica que ele é o namorado de Jana. Atrasado, Lourenço chega ao local onde Melissa está defendendo sua tese. A moça está indo muito bem na banca, mas é interrompida pela chegada do rapaz. Alguns momentos mais tarde, a banca acaba e os convidados estão do lado de fora aguardando a nota de Melissa. Matilde chega e vai cumprimentar Luciana e Linhares. Roselena, Maximino e Rodrigo não param de encarar a filha do advogado. A matriarca da família Torreslanda se dá conta da babação do filho e chama a sua atenção, perguntando onde está Clara. Ela lembra que ele tem que respeitar seu matrimônio, mas Patrício resolve dar palpite e diz que para haver matrimônio é preciso haver amor. Jana também se mete e diz que sabe que seu irmão se casou com a víbora, somente para dar segurança ao bebê. Roselena não perde a oportunidade de alfinetar o marido, que se irrita, mas Constanza e Oscar o contêm, dizendo que ali não é o lugar para uma discussão. E a megera vai falar com Lourenço. Ela faz um sinal com a mão mandando o rapaz se levantar. Educadamente ele pergunta se ela quer falar com ele e diz seu nome. Mas Roselena diz que não se importa com o nome dele e exige que o irmão de Luciana nunca mais se aproxime de sua filha e que da próxima vez que estiver rondando sua casa, vai chamar a polícia. Ela aproveita e diz que ele nunca vai chegar aos pés de Jana e manda o rapaz se sentar. Já é tarde quando Lastra liga novamente para Ofélia, implorando para que eles se encontrem. Mas a moça diz que não quer nada com o sujeito. Ela começa a ficar com medo. Enquanto isso, Melissa recebe a nota da banca e descobre que se formou com a mais alta qualificação e com honra. No apartamento de Rodrigo, Clara toma café com Julieta e Carola. A mulher comenta que o pedido do mobiliário do bebê já está pronto. A amiga quer saber onde ela vai montar o quarto e pergunta se ela pretende colocar o berço no quarto do casal, mas Clara avisa que não. A moça resolve aproveitar a oportunidade para contar que sua mãe agora planeja trabalhar na empresa. A conversa é interrompida por uma ligação de Roselena, reclamando porque ela não acompanhou o marido ao exame profissional de Melissa e diz para ela não reclamar depois, já que deixa o marido sozinho. Clara fica indignada. Neste meio tempo, Melissa recebe os parabéns de todos e Maximino convida a sobrinha para jantar, mas a moça avisa que já tinha combinado com Linhares e Luciana de jantar com eles. Os primos se juntam e aceitam o convite do advogado. Jana diz que também vai, mas Roselena pega a filha pelo braço e diz que ela vai jantar com seus pais. Algumas horas mais tarde, Linhares agradece a todos por terem participado do jantar e de terem apoiado Melissa num momento tão especial. Em outro restaurante, Roselena e Maximino jantam sozinhos. Apesar do esforço dele para tentar ter um encontro normal com a mulher, ela sempre consegue transformar os momentos em um inferno. Ela conta que já sabe que a amante do empresário é Violeta, amiga de Luciana. Maximino cai na gargalhada e pergunta se realmente ela é tão infantil. Neste meio tempo, Vicky chega com Aldo ao mesmo restaurante e resolve cumprimentar a tia do rapaz. Na periferia, Ofélia conta a Fabian que Lastra a está perseguindo e que está com medo, mas diz que não tem coragem de delatá-lo à polícia. O rapaz conta que a polícia está tentando provar que havia lavagem de dinheiro no inferno. Enquanto isso, na delegacia, Marcial conta ao delegado que está tentando outra forma de indiciar os donos do cabaré e revela que existe um cliente assíduo do local que se chama Aldo. O policial afirma que este rapaz poderá levá-lo a descobrir quem é o verdadeiro dono do inferno. E no restaurante, Vicky diz que faz tempo que ela não aparece na estética e se dispõe a fazer as unhas da mulher na mansão. Maximino entra no jogo e diz que está sendo descortês e convida o sobrinho e a manicure para sentarem-se com eles. O rapaz não quer e Roselena o apoia, dizendo que certamente o sobrinho tem muito que conversar com sua amiga. Mas Vicky está disposta a tudo e diz que ela é, na verdade, namorada do rapaz.
Quer saber como diminuir rugas e manchas, devolvendo a firmeza da sua pele? Quer eliminar os famosos pé de galinha, bigode chinês do seu rosto? Clique no link da descrição e descubra agora. Vicky e Aldo encontram Maximino e Roselena em um restaurante e a manicure resolve cumprimentar a antiga cliente, se dispondo a fazer as unhas da mulher até na sua casa. Indignado, mas tentando disfarçar, Maximino convida o casal para se sentar à sua mesa, mas Roselena diz que os dois preferem ficar sozinhos, e Vicky revela que é namorada do sobrinho dos Torreslanda. Olha a cara do Maximino. Do outro lado da cidade, Lourenço e Violeta jantam juntos. A moça comenta que ele não quis ir jantar com a irmã e Melissa porque Jana foi proibida de ir ao evento, pela mãe. A ex-diabinha ainda comenta que o rapaz mudou totalmente de cara quando viu Roselena. O vendedor de tacos admite que está apaixonado pela garota, mas Violeta lembra de tudo que Luciana passou na mão daquela família. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um restaurante mega chique, Melissa comemora sua qualificação com Cláudio, Luciana, Rodrigo, Patrício, Oscar e Constanza, que propõem um brinde. A recém-formada propõe que o primo faça um brinde. Encarando Luciana, o engenheiro faz um discurso dizendo à prima que ela nunca permita que nada, nem ninguém a impeça de alcançar a felicidade. Com todo carinho, Luciana coloca uma taça de vinho na mão de Patrício e brinda com o rapaz. Rodrigo observa a cena, meio encantado com o carinho da moça, meio com ciúmes do irmão. Em outro restaurante, Roselena parabeniza o sobrinho pela nova namorada e diz que os dois fazem um lindo casal. A megera resolve perguntar ao marido se ele não concorda, e o empresário não consegue deixar de encarar Aldo com aquela cara de "vou te matar, seu desgraçado", mas concorda com a esposa. Maximino agora quer saber por que ele não está celebrando com a irmã uma ocasião tão importante, e o rapaz responde acariciando a namorada. "Na verdade, tio, é que eu já tinha compromisso com Vicky, mas minha irmã já sabia." O empresário insiste que os dois os acompanhem no jantar, mas Roselena responde que acredita que os dois preferem ficar sozinhos. Mas Vicky é a melhor. Ela se esfrega no rapaz, o chama de meu amor, e ainda abaixa para falar com a cliente, mostrando os peitos para seu amante, que quase não se contém mais dentro das calças. A manicure comenta como o casal está apaixonado e que nunca em sua vida se sentiu tão feliz e tão completa como mulher. A cara de Maximino não precisa de tradução, nem a cara da moça. E no restaurante onde Melissa comemora a sua formatura, Rodrigo continua observando o carinho de Luciana com seu irmão. Até vinho no biquinho ela deu pro rapaz. Patrício se dá conta da troca de olhares entre o casal, pois ele está exatamente no meio dos dois. Enquanto isso, em São Francisco Alto, Theo continua insistindo na história do fantasma e avisa Procópio que a tal aparição arrasta um pé. Mas o gerente da funerária não está afim de papo e expulsa o colega. Na capital, Roselena não consegue guardar a língua na boca e já começa a falar mal do sobrinho que está namorando uma manicure. Mas Maximino não está prestando atenção na mulher. Ele está ocupado em observar Vicky, que se sentou em outra mesa, bem na frente dele. Aldo continua fazendo seu papel e dá uma flor para a moça, que toda se rindo, a coloca no cabelo. Maximino fica furioso. O rapaz comenta com sua comparsa que aposta que o tio está morrendo de ciúmes. A moça diz que se o amante não lhe der muito dinheiro e montar a sua estética, não vai mais ficar com ele. Ela diz ainda que não pode competir com Roselena, que ainda está enxuta. Mas Aldo diz que o tio vai procurá-la antes do que ela imagina. Na outra mesa, Roselena não se conforma com o namoro do sobrinho e comenta com o marido que a manicure estava saindo com um homem muito mais velho que ela e muito poderoso. A mulher ainda diz: "Não quero nem imaginar se este tal amante tão poderoso descobre que a sua piriguete está saindo com um rapazola, pois Aldo poderia estar em perigo." A resposta de Maximino foi curta e grossa: "Com certeza." Em outro restaurante, Oscar e Constanza conversam sobre Aldo, e a mulher diz que o rapaz sempre foi irresponsável desde pequeno e não conseguiu fazer com que ele terminasse nem o 2º grau. O advogado então propõe uma estratégia para ajudar a namorada a convencer o filho a terminar os estudos. De volta ao restaurante onde o casal Torreslanda está jantando, Maximino chama a atenção da esposa e manda ela parar de ficar olhando a mesa do sobrinho. Mas ela decide responder: "Pois é, você não se surpreende que Aldo ande com uma vadia, pois você tem uma amante. Mas é claro que para o seu status, você não poderia estar andando com uma mulher assim vulgar como Vicky." Maximino se enraivece, dizendo que a esposa conseguiu estragar seu jantar. Mas ela continua afirmando que o sobrinho está correndo perigo, pois o tipo com quem a manicure anda é um déspota violento, disposto a tudo para não perder seu troféuzinho. Maximino pede a conta,
Mas a jararaca ainda tem mais uma pra dizer. E lembra que ele mandou Aldo ir jantar com Melissa, mas ele não obedeceu. E agora Rodrigo, Patrício, Constanza e até Oscar estão jantando com seu pior inimigo, ou seja, com Cláudio Linhares. E antes de sair, a matriarca dos Torreslanda resolve ir ao banheiro e dá uma passadinha na mesa do sobrinho para se despedir. Maximino encara Vicky e ela conta ao rapaz que o empresário está olhando muito feio para eles e tem certeza de que Maximino vai aprontar alguma contra os dois. Enquanto isso, na mansão, Jana conta a Matilde porque não foi ao jantar com Melissa e quer saber se sua mãe foi sempre assim. A empregada revela que conhece Roselena desde pequena e quer saber sobre o que a moça está falando. Jana lembra então tudo que sua mãe fez com Luciana e diz que ela quer fazer a mesma coisa com Lourenço. Brígida, para variar, escuta tudo atrás da porta. Matilde descobre que Jana está afim de Lourenço. Quem também está falando de Lourenço é Patrício, que comenta que tem certeza de que o rapaz ainda vai ter muito sucesso. Luciana também fala com orgulho de seu irmão. Rodrigo se mete na conversa e diz que está orgulhoso da ex, pois agora que tem dinheiro só pensa em ajudar os outros. Mas Patrício é quem responde e deixa claro que a moça sempre fez isso, mesmo quando era apenas uma artesã. Luciana então resolve contar que o sócio de seu irmão é Aldo, e que ele até deu uma bicicleta nova de presente ao rapaz, e que ele quer montar um restaurante especializado em tacos. Constanza ouve e fica feliz da vida. Do outro lado da cidade, Aldo quer saber por que Vicky tem tanto medo do amante e vive dizendo que ele é muito mau. Ela então resolve contar que Maximino descobriu a vez que os dois foram ao inferno e a levou para umas cabanas distantes dali. A manicure lembra que, durante a viagem, o homem dirigiu o tempo todo em alta velocidade e que quando chegaram na cabana, ele a dopou e quando acordou, estava algemada na cama. Vicky diz que o Maximino a deixou lá sozinha e ela chegou a pensar que ia morrer. A moça revela que era tarde da noite quando o empresário voltou e a advertiu que só fez tudo isso para que ela visse do que ele era capaz. Aldo não gosta nada do que ouviu. Enquanto isso, Oscar comenta no jantar de Melissa que conheceu Violeta. Luciana diz que a moça é sua amiga há muitos anos e Constanza quer saber em que ela trabalha. O clima pesa, mas Rodrigo salva a cena, dizendo que a moça era garçonete e uma excelente cantora. Luciana descobre que Patrício também canta. O rapaz aproveita para dar mais uma cantada na moça. A mesa fica em silêncio, mas ele consegue virar o jogo e diz que não quer roubar a noite que é da recém-formada. Rodrigo não gosta nada da ousadia do irmão. E no vilarejo, enquanto Procópio dorme sentado na cadeira da funerária, o tal fantasma aparece. Na capital, o jantar de Melissa termina. Luciana se despede de Patrício com um beijo no rosto e vai fazer o mesmo com Rodrigo, mas ele não perde a oportunidade de tentar novamente ganhar um beijo na boca. Enquanto isso, na mansão, Matilde aconselha Jana e pede que não se repita a mesma história com Lourenço, que aconteceu com Luciana, pois Roselena não vai aceitar este tipo de namoro. Brígida continua ouvindo atrás da porta. A empregada descobre que Jana terminou seu namoro com Boris e fica ainda mais preocupada. Brígida entra no quarto interrompendo a conversa. Depois que a bruaca sai, Matilde adverte Jana sobre a colega e diz que ela ouviu tudo. A empregada diz ainda que certamente Brígida vai correndo contar para a patroa o que ouviu e implora que a garota se afaste de Lourenço, pelo bem do rapaz. No interior, o fantasma rouba um pedaço de pão de Procópio, que acorda assustado, mas não vê nada. Porém, percebe que a porta da funerária está aberta e está faltando um pedaço do pão. Já de volta ao seu apartamento, Rodrigo olha para o celular sem saber o que fazer. Ele resolve ligar para Luciana, que já está em seu quarto de hotel, se preparando para dormir. Ela atende e o rapaz pede que ela apenas o escute dizendo: "Me sinto tão triste, me sinto tão arrependido por ter permitido que me separassem de você. Não sei o que aconteceu. Por ter cometido um erro, vou ter que pagar o resto da vida." Clara chega neste exato momento e toma o celular da mão do marido, gritando qual foi o erro que ele cometeu. Luciana escuta a gritaria do outro lado da linha. Clara chama o marido de cínico e diz que não acredita que ele possa traí-la assim, dentro da sua própria casa, com a doméstica. Rodrigo toma o telefone da neurótica. Clara se bota no rapaz e lembra que se acontecer algo com ela ou com o bebê, a culpa vai ser dele e sai porta afora furiosa. Rodrigo vai atrás da mulher, mas volta e pega o celular, perguntando se a Luciana ainda está na linha, mas ela não responde. O rapaz sai correndo atrás da esposa. Neste meio tempo já é bem tarde quando Aldo chega em casa. Mas Maximino está no escuro esperando o sobrinho e dá uma gravata no rapaz dizendo: "Você se acha muito esperto, não? Maldito!"
Neste meio tempo, Rodrigo consegue alcançar a esposa, que está saindo de carro. Ele quer saber aonde a mulher vai, mas ela arranca sem dar satisfação. Violeta chega ao hotel e Luciana conta o que aconteceu. A moça diz que está preocupada, pois Clara ouviu a ligação do marido para ela e saiu furiosa, sem dizer para onde. Violeta diz à amiga para mandar a maluca catar coquinho, pois Clara é uma mulher histérica, manipuladora, trapaceira e que tem usado a gravidez para atazanar Rodrigo. Mas Luciana diz que, de qualquer forma, o seu ex não pode ficar dando em cima dela desta maneira e tem que entender que a relação dos dois acabou. E na mansão dos Torreslanda, Aldo é salvo pelo gongo. Constanza chega e pergunta se é o cunhado que está ali, no escuro. Brígida, para variar, escuta e vê tudo. A mulher percebe que o filho não está bem e pergunta o que está acontecendo. Furioso, o empresário aponta o dedo para o sobrinho e diz: "Sou capaz de aceitar tudo, menos a traição." Constanza chama o filho para conversar na biblioteca e quer saber de que traição Maximino está falando. Quase de madrugada, Rodrigo chega à casa da sogra procurando pela esposa. Julieta liga para todo mundo, mas ninguém sabe de Clara. Ela fica indignada e diz que tudo isso está acontecendo por causa dele, porque o rapaz não coloca sua filha no lugar de esposa, que é o que ela merece. Fazendo um baita teatro, Julieta diz que o rapaz deveria cuidar da esposa e conta que não tem ideia de onde a filha está, mas avisa que se Clara se sentir mal ou perder o bebê, a culpa vai ser dele. Na mansão, Constanza conversa com Aldo, que diz que o tio ficou bravo porque o viu conversando com Linhares. Alguns minutos depois, Rodrigo volta ao seu apartamento e procura pela esposa em todos os lugares, mas ela não está. A vadia está em um bar enchendo a cara e se martirizando com as lembranças de quando Rodrigo anunciou publicamente o seu noivado com ela, há anos. Ela também se lembra de quando deu a notícia de que estava grávida e do pedido de divórcio do esposo. Bêbada, a louca grita sozinha: "Nunca vou te dar o divórcio." Neste meio tempo, Rodrigo liga novamente para a sogra, mas ela diz que ainda não tem notícias da filha e, ao desligar o celular, retruca que agora Clara está passando dos limites. No bar, o garçom está preocupado com a louca, que está desabafando com o sujeito, mas ele diz que precisa trazer a conta, pois já vão fechar. A moça diz que esqueceu a bolsa em casa, mas pode deixar algo em troca e dá os brincos de ouro para o rapaz. Totalmente embriagada, ela mal consegue levantar-se, mas diz ao garçom que vai embora sozinha. Minutos depois, uma policial bate na porta do apartamento de Rodrigo, levando a mulher e contando que a encontrou caminhando pela rua. O rapaz diz que ela não pode beber assim por causa da gravidez, mas a moça não quer saber de assunto e desmaia na cama. No dia seguinte, no escritório, Rodrigo conta ao irmão que pediu o divórcio e conta que sua vida em casa é um verdadeiro inferno, pois a mulher é impossível. Ele diz ainda que a mulher o ameaçou e disse que nunca vai se separar dele. Patrício quer saber se Rodrigo está fazendo isto para ficar com Luciana. Mas o rapaz conta que pretende manter apenas uma relação profissional com a moça e cuidar de seu filho. Mas Patrício não deixa barato e diz que se ele se divorciar só para ficar com Luciana, ela jamais vai aceitar.